Pais ou amigos? Esta é a grande questão, não é? Quem é que realmente molda um adolescente? Bem, durante décadas a ideia era que isto era uma espécie de batalha, um autêntico cabo de guerra pela influência. Mas e se essa ideia estiver completamente errada? A investigação mais recente, olhem, revela uma dinâmica muito mais surpreendente, muito mais interligada. Vamos lá desvendar este mistério. Ora bem, a visão antiga era mesmo isto, um cabo de guerra. A lógica era simples. Se a influência dos amigos subia, a dos pais, puf, tinha de descer. Uma batalha de soma zero, como se diz. Mas a nova visão, esqueçam lá isso da competição. A ideia agora é pensar nisto como uma rede super complexa de influências, onde pais e amigos não só coexistem como, e isto é o mais fascinante, se moldam uns aos outros. É uma mudança de paradigma, total. Ok, vamos aprofundar um bocadinho esta premissa antiga. A ideia era que a adolescência era, pronto, uma separação inevitável dos pais, quase como um rito de passagem. E quem é que assumiu o controle? Os amigos, claro. Eles passavam a dominar o universo social do jovem. E os pais? Bem, os pais supostamente ficavam ali, à margem, a ver passar os navios, sem grande poder de influência. Claro que esta crença levou a uma conclusão que parecia lógica para muitos pais. Para manter os miúdos seguros, era preciso mais controlo, certo? Mais perguntas, mais verificações, mais tudo. Mas é mesmo aqui que a história fica interessante, porque os investigadores começaram a fazer uma pergunta-chave. Será que mais monitorização é sempre a melhor resposta? E olhem, essa simples pergunta abriu uma autêntica caixa de Pandora que mudou a forma como olhamos para a parentalidade para sempre. E com isso, entramos no chamado grande debate da monitorização. O ponto de viragem, o momento crucial, acontece no ano 2000. E os nomes a reter são Margaret Kerr e Hakan Statin. Estes dois investigadores publicaram estudos que, bem, não foram só uma pequena correção de curso, foram um autêntico terremoto que abalou as fundações da investigação sobre parentalidade. O que é que eles fizeram de tão revolucionário? Bem, eles fizeram uma distinção que é absolutamente crucial. De um lado, temos a monitorização parental, que é basicamente os pais a tentarem ativamente saber das coisas, as perguntas, as verificações, o onde fazes, com quem vais. Do outro lado, temos o conhecimento parental, que é aquilo que os pais realmente sabem, independentemente de como souberam. E a grande revelação? A forma como os pais obtêm essa informação é o que faz toda, mas toda, a diferença. E agora, preparem-se porque esta foi a revelação que apanhou toda a gente de surpresa. A investigação descobriu que a tal monitorização ativa, sabem, espiar, controlar, fazer interrogatórios, não só não ajudava, como estava associada a piores resultados para os adolescentes. Parem um segundo para pensar nisto. Todo aquele esforço para controlar podia, na verdade, estar a ter o efeito contrário, a sair completamente pela culatra. Então, claro, a questão lógica é: se andar sempre a escavar informação não funciona e pode até ser prejudicial, como é que os pais sabem o que se passa na vida dos filhos? A resposta que a investigação nos dá é fantástica. Não se trata de forçar a fechadura da porta, trata-se de receber a chave. O conhecimento que realmente importa, o conhecimento eficaz, vem da partilha voluntária dos próprios adolescentes. E isto leva-nos a um conceito central: o poder da partilha. De repente, a investigação mudou completamente de foco. A pergunta deixou de ser, ok, como é que os pais podem extrair informação, e passou a ser algo muito mais subtil e infinitamente mais importante. O que é que leva um adolescente a querer partilhar? E a investigação, na verdade, aponta para uma receita bastante clara. Os adolescentes abrem-se quando, primeiro, confiam nos pais, parece óbvio, mas é a base de tudo. Depois, quando sentem que há um equilíbrio saudável entre afeto e regras claras, é o que se chama o estilo parental autoritativo. Também ajuda quando eles próprios acreditam que os pais têm o direito de estabelecer limites. E talvez o mais importante de tudo é quando sabem que, ao partilharem algo, vão ser recebidos com apoio e não com julgamento ou frieza. Mas atenção, não vamos agora idealizar a situação. A partilha não é de todo garantida. Um estudo de 2004 revelou um número que, francamente, nos deve fazer parar para pensar. Uns impressionantes 83% dos estudantes admitiram ter mentido aos pais no último ano. Sim, 83%. A honestidade total é coisa rara. No entanto, e esta é uma nuance fundamental, reter informação não é sempre sinónimo de esconder algo de errado. Muitas vezes, os adolescentes guardam segredos para proteger os pais, para os poupar a preocupações que eles acham que são desnecessárias, ou então isto é perfeitamente normal, como parte de um processo natural e saudável de se tornarem pessoas autónomas. Faz parte do crescimento.
Ok, agora vamos ampliar um bocadinho a nossa perspectiva. É que a influência dos pais não se fica pela comunicação do dia a dia. É muito, muito mais profunda. Pensem na relação entre pais e filhos como uma espécie de planta original. Um projeto, um modelo que vai literalmente moldar todo o mundo social do adolescente. Este processo, que vem da teoria da vinculação, basicamente desenrola-se em 3 passos. Primeiro passo, forma-se aquele laço emocional inicial, muito cedo, com os pais. Segundo passo, esse laço cria uma espécie de modelo de relação interno, quase como um guia mental sobre como as relações devem funcionar. E o terceiro passo? Bem, esse modelo interno vai influenciar diretamente a qualidade das amizades e, mais tarde, até das relações românticas. E não é só isso. Os pais também são modelos vivos de interação social. A forma como um adolescente aprende a lidar com um conflito, a dar apoio a um amigo ou a gerir a intimidade, muitas vezes é um espelho daquilo que ele ou ela vê em casa, todos os dias. Aprendem por observação. Muito bem, está na hora de começar a ligar todos estes pontos. Como é que este sistema complexo, esta dança entre pais e amigos, se traduz, no final de contas, no bem-estar, na saúde mental e nos comportamentos de um adolescente? Vamos lá ver como é que as peças se encaixam. A ligação, olhem, raramente é uma linha reta. Não é assim tão simples como boa parentalidade igual a adolescente feliz. Longe disso. O que a investigação nos mostra é um caminho mais indireto. A parentalidade influencia a escolha e a qualidade dos amigos e depois são essas amizades que, por sua vez, têm um impacto mais direto no bem-estar. Há um termo técnico para isto, chama-se mediação. Mas a melhor forma de pensar nisto é como uma reação em cadeia, ou um efeito de dominó. A não influencia C diretamente, A influencia B e depois B é que influencia C. Perceber este efeito de dominó é absolutamente chave para entender esta nova visão da dinâmica entre pais e amigos. Vamos ver um exemplo clássico para este ficar bem claro. Uma parentalidade que dá apoio, que é presente, isso é o ponto 1. Isto equipa o adolescente com as ferramentas para formar amizades mais saudáveis, mais solidárias. Esse é o ponto 2. E depois, são estas amizades de boa qualidade que, no fim, levam a um maior bem-estar e a menos problemas. É o ponto 3. É como se a parentalidade desse o pontapé de saída, mas são os amigos que ajudam a marcar o golo. Mas a parentalidade tem outro superpoder, por assim dizer. Pode funcionar como um moderador. E o que é isto? Bem, em vez de uma reação em cadeia, pensem nisto como um regulador de volume. Um moderador é um fator que pode aumentar ou diminuir a força da ligação entre duas outras coisas. Neste caso, funciona muitas vezes como um escudo protetor. E tenho aqui um exemplo muito poderoso da investigação. Todos sabemos que ter amigos com comportamentos de risco aumenta a probabilidade de um adolescente também os adotar. Certo? No entanto, e este no entanto é gigante, se esse mesmo adolescente vier de uma família com valores fortes, com uma ligação positiva, essa ligação perigosa enfraquece, e muito. A cultura familiar positiva funciona como um amortecedor, um escudo que protege o adolescente das influências mais negativas dos amigos. Portanto, o que é que esta viagem pela investigação nos mostra, no fundo? Mostra-nos uma mudança de paradigma fundamental. A conversa está a deixar de ser sobre controle parental e a passar a ser sobre a qualidade da ligação entre pais e filhos. A nova dinâmica, a palavra-chave é conexão, não controlo. Vamos então recapitular os pontos essenciais disto tudo. Primeiro, pais e amigos não estão a competir, fazem parte do mesmo ecossistema. Segundo, a partilha voluntária, que nasce da confiança, é infinitamente mais poderosa do que qualquer tipo de vigilância. Terceiro, a relação entre pais e filhos é o tal modelo, a planta, que vai moldar todas as outras relações. E por fim, uma boa parentalidade pode mesmo ser o escudo que protege um adolescente das piores influências. A grande conclusão, o takeaway final é mesmo este. É a mudança de uma mentalidade de controlo para uma de ligação. E atenção, isto não quer dizer que não haja regras ou limites. Claro que há. Significa apenas que a base para uma adolescência saudável e segura não está no controlo, mas sim na força da relação. E isto deixa-nos com a pergunta mais importante de todas. No meio da agitação da vida moderna, como é que se constrói e se mantém essa ponte de ligação? Essa é, no fim de tudo, a questão que realmente importa.